Momento de reflexão da palavra de Deus. Livro de 2 Pedro, capítulo 2. Título diz: Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e, por avareza, farão de vós negócio com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição, não dormita. Glórias a Deus. Palavra fiel e verdadeira é a palavra de Deus. E aqui, estamos aqui diante de uma palavra a qual o apóstolo Pedro, ele está avisando que já houve no passado, aquela situação daqueles falsos doutores, falsos profetas, e que chegaria também no futuro estes falsos profetas. Assim como o Senhor Jesus nos alertou na sua palavra: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, até mesmo eu sou o Cristo. E muitos falsos profetas irão enganar a muitos. O Senhor Jesus, ele diz que enganarão a muitos. E se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, porque aqueles que estão ali em Cristo Jesus, caminhando com o Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele capacita cada um para que nós possamos ter o discernimento, para que possamos compreender o que é certo e o que é errado. E hoje em dia estamos vendo este acontecimento que eles, o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro, estão falando dessas pessoas que são doutores, enganadores, falsos profetas, que estão ministrando, distorcendo a palavra de Deus em cada coração. E muitos estão seguindo, ouvindo a mentira e aceitando a mentira, E o que acontece? Essas pessoas estão caminhando para a perdição. Esta é a pura verdade, é o que está dizendo a palavra de Deus, E tem muitos que estão pensando que não receberão punição, castigo, A verdade é esta, Aqui no versículo 13, está dizendo assim, recebendo o galardão da injustiça, pois de tais homens tem prazer nos deleites cotidianos, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar. Estes estão fazendo exatamente desta maneira. Eles não estão, como se diz, cessando de pecar, de errar diante aos olhos do Senhor Jesus, e estão ainda enganando a muitos, Volto a repetir. Somente aqueles que não têm o dom do discernimento, a qual o Senhor Jesus concede, que estão sendo enganados. Esta é a pura verdade. Mas todos esses receberão punição. O Senhor Jesus, ele diz que os mentirosos, eles ficarão de fora. Fora de onde? Da salvação, da vida eterna. Não terão direito à nova morada, a promessa que o Senhor Jesus faz. Podemos aqui entender no versículo 9, que diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, Podemos entender aqui que o Senhor Jesus, ele
vai, no caso, livrar todos os piedosos, aqueles que estão ali sinceros diante a ele, fazendo sua vontade, sendo obediente à sua voz, para que não venha passar por determinadas situações, a verdade é esta, né? E ele vai reservar os injustos, esses todos que estão cometendo erro, mentindo, enganando, levando o homem para a perdição, para o dia do juízo. Vão reservar essas pessoas para o dia do juízo, para serem castigados. E que castigo é este? Este castigo é a condenação. A verdade é essa. Como eu falei anteriormente, aqueles que seguem, que servem ao Senhor Jesus, que vivem a verdade, que vivem a verdade, que falam a verdade, que ministram a verdade, que é esta palavra santa e poderosa, receberão do Senhor Jesus o galardão. O que é o galardão? É a recompensa, é o prêmio, né? E o prêmio maior a qual todos aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus receberão, é a vida eterna, a nova morada, a salvação. Mas estes que cometem essas coisas, que vivem na mentira, falando, enganando, né? A mentira vive na corrupção, né? Enganando o seu próximo, receberão o galardão da injustiça. Pois esses tais homens, eles têm o prazer de se deleitando, né, em fazer coisas erradas, enganando, né? Eles têm os olhos cheios de adultérios e não cessam de pecar diante aos olhos do Senhor. Receberão, sim, do Senhor Jesus a condenação. Ficarão de fora da salvação. O Senhor Jesus, naquele grande dia, ele dirá: vinde a mim, vocês, benditos de meu Pai, possui por herança este reino que está preparado desde o início, né? Esses são aqueles que fazem e vivem a verdade, que estão caminhando com o Senhor Jesus, que estão sendo obedientes à voz do Senhor Jesus. Receberemos a vida eterna, salvação. Porém, o Senhor Jesus dirá para esses que são mentirosos, enganadores: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o tormento. Vocês não têm direito.